Olá, sou a professora Cláudia Fávero, de Língua Portuguesa, do Colégio Semeador. A nossa aula de hoje é da frente 4B, que é uma introdução à análise sintática. Por que eu digo introdução? Porque nós não faremos aqui nenhuma análise sintática por enquanto, tá? Nós só vamos introduzir esse assunto para que nas próximas aulas, aí sim, possamos fazer a análise sintática, ok? Então, o que nós precisamos saber? O que é, na verdade, a análise sintática, né? A análise sintática é a parte da gramática que estuda a função e a ligação de cada elemento que forma um período, ou seja, é analisar os termos fundamentais de uma oração e a função de cada um deles. Resumindo, né? É analisar a oração ou período a partir de sua estrutura e a sua relação semântica. Lembrando que relação semântica é a relação de sentido, de significado das palavras, ok? Então, nós vamos hoje somente falar sobre essa relação. Bom, para que nós possamos entender o que falamos, é bom relembrarmos o que seria frase, oração e período, tá? Lembrando que nós temos frase. O que é frase? Frase é todo enunciado com sentido completo, ok? Então, a minha frase, ela pode ou não ter um verbo. Quando ela não tem o verbo, nós chamamos de frase nominal. E quando nessa frase aparece, né, ela apresenta um verbo, eu tenho a frase verbal, correto? E o que seria oração? A oração é a mesma coisa que frase verbal, tá? Se eu tenho uma frase com verbo, eu tenho também, nesse momento, uma oração. São sinônimos, tá? É comum, muitas vezes, nós nos depararmos, elabore uma frase, elabore uma oração. Ai, meu Deus, mas o que é frase e oração? Frase verbal é a mesma coisa que oração. O período, né? O período seria o quê? Um enunciado com sentido completo, construído por uma ou mais orações. Se dentro desse meu período, eu sempre comento assim, o período começa lá na letra maiúscula e vai até o ponto final, independente do tamanho. Pode ser apenas uma palavra, como pode ser 10, 15 palavras dentro de um único período, né? Ou mais. Eu vou verificar. Dentro desse período, da letra maiúscula até o ponto final, eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Tenho mais verbos, eu vou ter mais orações dentro de um período, ok? Se no meu período eu tenho apenas um verbo, eu vou chamá-lo de período simples. Se eu tenho 2 ou mais, o meu período ele é composto, tá? Bom, aqui nós temos sentido ou significativos expressam verbos. Oi? Sentido ou significativos expressam verbos? Isso daqui não é frase, tá? Por que não é frase? Porque não tem um sentido completo. Isso daqui é nada mais, nada menos do que um amontoado de palavras, porque não traz nenhum sentido, tá? Então, não é nem frase, nem oração, nem período. Lógico que se nós observarmos bem aqui e modificarmos, né, as palavras, o lugar das palavras, a gente vai conseguir trazer um sentido. Porque eu poderia falar, os verbos significativos expressam sentido. Aí eu consigo, né, entender a minha frase. Aí ela realmente é uma frase, é uma oração. Mas da forma que está aqui, ela é simplesmente um amontoado de palavras, certo? Quando eu digo belo trabalho, Jorge, é uma frase? É uma frase porque tem um sentido completo. É uma frase verbal? Não, porque não tem verbo, tá? Então é uma frase nominal. Muito lindo o seu novo tênis. Também não tem verbo. Percebam, ó. Né? Todas as palavras, nenhuma delas são verbo. Então, frase nominal. Agora, se eu dissesse, os alunos fizeram as atividades da plataforma. É uma oração porque tem um verbo, certo? Também é uma frase verbal. E, sendo uma oração, eu vou classificar isso aqui em período. Sim, período também.
Lembrando que eu vou olhar da letra maiúscula até o ponto final e verificar quantas orações eu tenho aqui dentro, ou seja, quantos verbos. Eu tenho apenas o verbo fazer, fizeram. Então, se eu tenho um verbo, uma oração, o meu período ele é simples. Se eu digo, os alunos fizeram as atividades, mas não enviaram. Percebam, letra maiúscula, ponto final. Dentro deste período, eu tenho dois verbos, o fazer e o enviar. Neste caso, eu tenho um período composto. Lembrando? Bom, e o que precisamos, então, para realizar a análise sintática, né? É certo que reconhecer as funções sintáticas e suas características básicas, sem decoreba, né? É um processo, é um poderoso instrumento, né? Para que possamos ler melhor, uma vez que podemos passar a entender o que ocorre no interior desse enunciado. Então, para isso é necessário, portanto, termos competência de leitura. E aí sim entra a semântica, tá? Note que podemos operar esses passos em 3 exemplos simples. Quais são eles? Vejam aqui. Os irmãos alegram aquela casa. Todos adoram os irmãos. Eles são irmãos. Percebam aqui que eu tenho em todas essas orações a palavra irmãos, tá? Existe uma relação de coesão entre as palavras? Sim, tá? O que eu consigo perceber aí? Ó, identificar os papéis semânticos, ou seja, o que ele significa, né? Vai também, de certa forma, ser o meu primeiro passo em direção a entender o que está sendo lido, tá? Para o nosso estudo, então, podemos adotar 5 papéis básicos para análise. Quais são eles? O agente. Quem que é o agente? Indica o termo que pratica uma ação. Então, seria quem ou o que pratica a ação, tá? É o agente. Ele faz, ele age. Eu tenho o paciente, que é o quê? Quem sofre a ação praticada por esse agente. Eu tenho um destinatário, que indica o tempo que se beneficia ou a quem se destina algo feito pela ação do agente. Então, eu tenho o agente, que é quem faz alguma coisa, o paciente, que é quem sofre essa ação, e o destinatário, que é quem indica o termo que se beneficia, tá? Tenho mais 2, vamos ver quais são. O atributo indica as qualidades que podem agregar aos nomes nesse enunciado, tá? Normalmente são adjetivos, né? E eu tenho também a circunstância, que indica o quê? Uma ideia vinculada com relação à minha ação verbal. Então, se eu realmente parar para pensar, eu vou ver que os itens 1, 2 e 3 seria o agente, lembram? O paciente, eles vão ser sempre substantivos. O atributo seria o adjetivo e a circunstância o meu advérbio, tá? Quando eu vou ler, eu preciso de perceber isso dentro de uma oração. Vejamos aqui, ó. Quando ele diz, os irmãos alegram aquela casa, todos adoram os irmãos, eles são muito irmãos, a palavra irmãos, ela não tem a mesma, digamos, a mesma classificação nas 3 frases, tá? Por quê? Sobre irmãos, nós entenderíamos que na 1, a expressão seria quem? O agente. Porque são eles que agem, são eles que alegram aquela casa, certo? Já na 2, o que acontece ali? Ele seria o paciente, porque alguém adora eles, né? Todos adoram os irmãos. Então, os irmãos são adorados por todos, eles são pacientes. E na 3, né? Ele funciona como o quê? Como qualificador, sendo assim um atributo do pronome eles. O que eles são, né? Quais são as características deles? Não, eles são irmãos, ok? Então, quando eu leio, eu preciso perceber esta diferença. Quando eu falo de verbo, eu tenho que saber que esses verbos, eles podem ser classificados em transitivos ou intransitivos. O que eu preciso lembrar? Que essa noção de transitividade ou intransitividade, ela só é aplicada em verbos de ação, tá?
que são conhecidos também como verbos significativos. Então, quando nós falamos em verbo de ação ou verbo significativo, é a mesma coisa. E a transitividade, então, só acontece com eles, tá? Ou em transitividade. Sem se prender, então, novamente a decorebas ou alguns macetes, nós precisamos reconhecer a suposta transitividade do verbo, tá? Isso implica o quê? Primeiramente, entender o sentido do papel semântico do paciente. Nós ainda não estamos fazendo nenhuma análise sintática, só vendo o que realmente precisa ser observado para que a gente consiga fazer essa análise. Bom, temos aqui o exemplo. A leitura transforma muitas pessoas. Muitas pessoas descobrem a leitura muito cedo. O que eu tenho de repetido aqui? Leitura e pessoas, né? Ó, vejam, na primeira tem leitura, pessoas, pessoas e leitura. O que acontece? Na letra A leitura é o agente, ou seja, quem faz a ação, né? Do ponto de vista semântico, muitas pessoas. Seria paciente. Mais diretamente, a leitura é quem pratica essa ação de transformar esse paciente. Correto? Então, a leitura transforma muitas pessoas. É a leitura quem está fazendo essa ação de transformar. E essas pessoas recebem essa ação. Já na B, os papéis são invertidos ali, né? Ó, muitas pessoas descobrem a leitura. Então, as pessoas fazem a ação de descobrir e o que elas descobrem é a leitura, tá? Então, ali eu tenho muitas pessoas como agente e a leitura como paciente. Atenção! Se você identifica um termo paciente, ou seja, o que sofre ação verbal, em uma frase, é porque a forma verbal ali presente, ela é transitiva, tá? Então, que isso já fique claro para vocês. Identificou um termo paciente, o meu verbo é transitivo. E por isso que chamamos, né, então, esse verbo de transitivo. Ele denota uma ação que recai sobre o termo paciente na frase. Olhem esse exemplo aqui, ó. Ele vive bem em seu canto há muito tempo. Eu tenho aqui um verbo intransitivo. Por quê? Não há elemento algum sobre o qual recai a ação de viver. Ele vive bem, ponto, tá? Não existe nada que recaia sobre isso. Já nesse exemplo aqui, ó, ele vive uma vida tranquila em seu canto há muito tempo. Já mudou, por mais que seja o mesmo verbo, tá? Ele vive. Aqui o viver, ele é transitivo. Por quê? Porque ele vive alguma coisa, né? Essa vida tranquila é o elemento paciente sobre o qual recai essa ação, tá? Então vejam que o mesmo verbo, muitas vezes, ele pode ser transitivo e intransitivo, dependendo do contexto. Então eu tenho que perceber aí, né, qual é o sentido. Assim, um verbo é chamado de transitivo quando a sua ação transita para um termo que possa ser o paciente. Se a ação verbal corresponder a elemento algum, não corresponder a elemento algum, aí sim ele pode ser identificado, né, como um verbo intransitivo, porque não vai existir esse paciente, certo? Lembrando também que existem aqueles verbos que indicam estado, né, que são os conhecidos verbos de ligação. Voltando um pouquinho lá nos transitivos e intransitivos, uma outra dica é nós percebermos que muitas vezes eu preciso de algo depois do meu verbo, né? Eu preciso que transite algo para que eu consiga ter um entendimento. Lembra que nós falamos há pouco que a oração ou a frase, elas precisam ter um sentido completo. Então, se eu dissesse, ele chegou, eu consigo perceber, né, a ação. Ele chegou. Se ele chegou bem, se ele chegou cedo, se ele chegou tarde, são detalhes. O verbo chegar aí, ele está completo, né? Agora, se eu dissesse, ele quer, dá para eu pôr ponto final? Não, porque não teria um sentido completo, né? Eu percebo que esse verbo querer, ele exige algo a mais. Então, ele quer o quê? Ele quer chocolate, ele quer que acabe o coronavírus, né, e etc e tal. Então, eu acabo percebendo que esse verbo precisa de complemento, então precisa transitar algo depois dele. Então, ele é transitivo, ok? Então, fica aí, né, uma dica para a gente conseguir perceber quando são transitivos ou intransitivos.
Os verbos de ligação, eles não são os verbos de ação, os verbos significativos. Eles vão indicar o quê? Um estado, né? Então, os verbos de ligação ligam a característica, indicando um estado. Eles não indicam, de forma alguma, ação. Existem vários macetes, né? Para quem foi aluno meu anteriormente, eu falo que sempre tem que andar com o CPF, né? Que por mais pesado que esse CPF seja, tem que andar com o CPF. E aí nós colocamos aqui, né? O CPF pesa. Existe também um macetezinho que fala café para 2, né? Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso para aqueles que não lembram. Porque nós temos os principais verbos de ligação. Lógico que não são somente esses, mas esses são os principais. E são eles: continuar, parecer, ficar, permanecer, estar, ser e andar. Muitas vezes nós não lembramos todos eles. Então, quando eu falo CPF pesa ou café para 2, eu consigo lembrar mais fácil, né, dos meus verbos de ligação. O C, continuar. P, parecer. F, ficar. O P de novo, eu tenho parecer e permanecer. Se eu troco, não tem problema, né? O E de estar, o S de ser e o A de andar. A mesma coisa que para café para 2, né? Continuar, andar, ficar, estar. E para 2, porque eu tenho permanecer e o padecer, tá? Então, fica aí a dica, caso queiram utilizar. Isso fica mais fácil de assimilar. Vejamos aqui, ó. Meu irmão é trabalhador. Eu tenho o verbo ser. Percebam que eu não estou indicando a ação, meu irmão trabalha. Meu irmão é trabalhador. Isso daqui é uma característica do irmão. Então, se está dando uma característica, o substantivo, o meu verbo não indica ação, ele indica um estado, né? Uma característica, ele é um verbo de ligação. Eu estou exausta. É a forma que ela está. Então, o verbo de ligação. O que eu preciso cuidar bastante é o verbo andar, porque muitas vezes ele indica ação, né? Neste caso aqui, ó, eu ando cansada, não é uma ação, é o estado em que ela se encontra, né? Que não tem como ela andar cansadinha assim, andar triste, andar apaixonada. É o estado que se encontra. Agora, se eu digo, eu andei rápido, eu ando de bicicleta, aí o verbo andar indica uma ação, tá? Dentro do contexto, nós conseguimos perceber isso. Então, os verbos de ligação são também chamados de verbos copulativos ou verbos não nocionais. É bom nós lembrarmos, né, essas outras formas de chamá-los, porque em muitos vestibulares, em muitos concursos, eles podem vir com essa, né, denominação, copulativos ou não nocionais, certo? Bom, espero que tenha ficado claro. Não deixem de fazer os exercícios da apostila e da plataforma. E até uma próxima. Tchau, tchau.